Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de conteúdo integrado, né? Nós vamos falar sobre industrialização brasileira, né? Então, pode ser trabalhado aí na sala de aula, via online, aí o professor vai, combinar com os alunos, né? E aí no final nós vamos ter, um mão na massa, que aí eu vou explicar para vocês como é que vão movimentar lá no site da indústria que a gente vai ver depois. Então vamos lá para a próxima tela aí, nós vamos falar sobre industrialização brasileira. A habilidade do currículo paulista da segunda série aí do ensino médio é comparar dados e informações expressos em diferentes linguagens acerca do atual estágio da industrialização brasileira. A unidade temática, os circuitos da produção, objetos de conhecimento, o espaço agropecuário brasileiro, tá certo? Então, nessa aula aqui de conteúdo integrado, nós vamos ver aí especificamente dados da industrialização brasileira. Vamos lá para a próxima tela para ver o objetivo da aula. O objetivo da aula, então, no site sobre o perfil da industrialização brasileira, temos uma enorme quantidade de dados que mostram como a indústria brasileira está se desenvolvendo internamente e também no exterior, tá certo? Então, a aula tem referência à industrialização brasileira e como é que ela está, se movimentando aí através da produção, tanto a parte interna como a parte externa. Vamos lá para a próxima tela, a gente vai observar aí a industrialização no século XXI. Então, a intensidade tecnológica associada ao fator competitivo predominante na indústria será utilizada para classificar grupos de indústrias nas regiões brasileiras. Permitirá, assim, que se avalie em simultâneo aos movimentos de reconfiguração territorial existentes, quais as regiões ganhadoras e perdedoras e os tipos de indústrias que estão se relocalizando espacialmente. Então, além dos tipos de indústrias que nós temos no Brasil, o que vai ser estudado nesse conteúdo integrado, é a dispersão da indústria para as outras regiões, porque a gente sabe, que boa parte, principalmente no início do século XX, até o final do século XX, boa parte concentrada na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo. E aí, aos poucos, algumas indústrias acabam, de alguns setores, acabam se dispersando para outros estados e outras regiões. É lógico que ainda há uma grande concentração, principalmente no estado de São Paulo, de indústrias, e até os tipos de indústrias que nós temos aqui no Brasil. Vamos lá para a próxima tela. Aí nós temos um gráfico, mostrando a participação do Brasil nas exportações mundiais através da indústria de 1990, que aí girava em torno de 1,13%, chegando aí até a última informação, 2018, aí, que também está nesse patamar aí de 1,13% mais ou menos. Mas a gente observa aí que em alguns momentos ele caiu bastante, principalmente na época de 1998 e 99, que foi a crise da Bolsa de Valores lá, que atingiu boa parte do planeta, começando lá com Hong Kong, se espalhando aí através do efeito dominó. Aí ela vai se recuperando, a industrialização brasileira, atinge o seu ápice em 2011 e 2012, chegando aí a quase 1,35. Depois há uma outra queda, aí também por causa de uma crise econômica mundial, e volta a crescer a partir de 2018. Então vejam, que a industrialização brasileira, ela passa aí por picos de evolução e também de declínio, dependendo, do aspecto econômico mundial. Então, a economia mundial, ela acaba refletindo em muito na industrialização aqui no Brasil, até porque existem boa parte das indústrias, principalmente de grande porte, são indústrias transnacionais, ou seja, são indústrias estrangeiras, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. A gente vai observar aí um gráfico mostrando os 10 principais produtores industriais do mundo em participação mundial, através da indústria, em porcentagem em 2017. Nós temos a China em primeiro lugar com quase 21% de participação das indústrias, no mundo, e depois aí vem os Estados Unidos com 14,3%, tá certo? Aí o Brasil, aparece aí, na última parte aí do gráfico, que nós temos aí os 10 principais países industriais. Então, o Brasil com 2,13, mais ou menos 10 vezes menor aí que o primeiro colocado, mas está entre os 10 primeiros países
industriais do planeta. Então, é uma boa perspectiva, mas dá para melhorar, né, atingindo porcentagens maiores em relação, né, às indústrias no mundo. Tá? E lembrando sempre, né, que boa parte ainda, né, das grandes empresas aqui no Brasil industriais são empresas estrangeiras, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, a gente vai ver aí, né, o Mão na Massa, que aí sim, né, é onde vocês vão, né, mexer aí, né, com dados sobre o perfil da indústria brasileira. Então tem o link aqui, né, o professor, o próprio aluno pode entrar, aí vocês vão entrar no site do perfil da indústria brasileira, que a gente vai mostrar aqui para vocês, vocês vão lá observar, e aí vocês vão poder mexer no site lá, que vai aparecer, né, agora que nós vamos colocar aqui para vocês. Então, olha, ele aparece aqui como tanto indústria total, que aparece destacado na esquerda, né, como também indústria de transformação. Então ele está aqui os exemplos aqui, 33% é a participação, 69,2% participação de investimento empresarial em pesquisa e desenvolvimento, 2,1% é a participação no Brasil na produção industrial mundial, tá certo? Se quiser pode entrar em outros, né, em outras características, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, pode baixar aqui a telinha, que aí vocês vão ver outras informações, tá? Vou aqui baixar para vocês, aí vocês vão perceber, tá? Então os dados são variados, entendeu? Dá uma baixadinha aqui para mim que a gente vai ver aqui aqui, ó, então tá aqui, ó, consegui. Então olha aqui, ó, as informações de produção, então eu posso clicar aqui e ver a produção, mercado de trabalho, tá? Que aí ele vai mostrar o mercado de trabalho, 20,4%, né, da participação da indústria no emprego formal. Aí eu posso entrar em indústria de transformação, tá? Tá aqui a indústria de transformação, aí aparece 14,4%, tá? Então várias informações aí sobre a industrialização brasileira, tá certo? E aí você pode aí destacar, né, o porquê dessas características, né, que aparecem aí. Então os valores, então dá para trabalhar industrialização brasileira com os alunos, né, e explicando, né, os dados da industrialização brasileira atual. Esses dados aqui tá aí mostrando aí, ó, última atualização 27 de abril de 2021. Então são dados atuais, eles vão se atualizando. Então é interessante esse site aí, dá para trabalhar legal, né, em vários momentos e até em outras séries do ensino médio e também nos anos finais na aula de geografia, tá certo? Então espero aí ter colaborado com vocês, tá? Então espero aí nós vamos ter outros conteúdos integrados, como já tivemos anteriormente, e aí nós vamos aos poucos mostrando para vocês e deixando lá no repositório do Centro de Mídias, beleza? Então até a próxima aí, pessoal.